Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra pelo redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar o refrão? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Ontem, o quarto domingo da Páscoa, denominado também o Domingo do Bom Pastor, dia onde se reza pelas vocações, um domingo todo particular, todo especial, se assim nós podemos dizer. O Evangelho de hoje continua narrando sobre esta realidade de Jesus como bom pastor. Porém, aqui ele usa outra analogia, ele usa de outra parábola, que é muito significativa, dizendo que ele é o bom pastor, só que nesta mesma linha de pensamento, nessa mesma analogia, ele vai dizer que ele também é a porta por onde as ovelhas passam. Ele é pastor, mas também diz que ele é a porta. E eu quero descrever sobre essa realidade a partir de Santo Agostinho, que ele diz assim: tendo, portanto, muito presente que o Senhor Jesus Cristo é a porta e é o pastor. É a porta, pois se abre a si mesmo na revelação. E é o pastor, pois entra por si mesmo. Para dizer a verdade, ó irmãos, a prerrogativa de pastor comunica-as também aos seus membros. E assim é pastor Pedro, e é pastor Paulo, e os outros apóstolos são pastores, e os bons bispos são pastores. Nenhum de nós, porém, se atreve a dizer que é a porta. Cristo reservou a si só ser a porta, através da qual entram as ovelhas. Santo Agostinho descreve dessa maneira, para dizer que a prerrogativa de pastor, Jesus é o bom pastor por excelência, mas essa prerrogativa pode ser dita também a outros. Aí ele cita Pedro, cita Paulo, cita os bispos de modo geral e assim por diante, para dizer que é possível ser pastor, e inclusive ser um bom pastor. O bom pastor por excelência é o Cristo, mas é possível ser um bom pastor quando se vive com coerência a sua vocação
de pastor da igreja, de modo particular os bispos, mas também pode se estender para todos os padres, as ovelhas nas quais o Senhor assim o confia. Agora, Santo Agostinho diz, tem um detalhe. Ser pastor pode ser para outros, agora ser porta não. Somente o Cristo é porta, somente Ele pode entrar por Ele e assim ser salvo, que é o que o Evangelho no final conclui para nós. Ser pastor, alguns podem ser, e assim o são, mas porta não, porta somente o Cristo. E aqui, só para você entender por que o Senhor usa essa analogia que Ele é a porta, no contexto social, cultural, onde Jesus viveu, e esta parábola assim, Jesus contou, existia um costume de colocar as ovelhas no aprisco, num curral próprio para ali guardar as ovelhas, e alguns pastores não fechavam a porta com madeira ou qualquer outra coisa que ele assim o protegia. Às vezes, o pastor mesmo, ele deitava na porta, na entrada, então não tinha como a ovelha passar. E para facilitar a vida ali, colocava as ovelhas no aprisco e ele deitava na porta. A ovelha quisesse passar na madrugada, não conseguia, porque ele estava ali. E Jesus usa desta realidade temporal, contexto social ali, do modo como se cuidar das ovelhas, para dizer de uma realidade infinitamente maior, uma realidade espiritual, onde ele vai dizer que Ele é a porta, e todo aquele que passar por Ele vai encontrar pastagem. Ele é a porta. Ele não deu uma segunda opção, uma terceira, uma quarta, não. Ele é a porta. E todo aquele que entrar por Ele será salvo. E compreendendo aqui todo o mistério da salvação, mas que esse mistério da salvação é possível através de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser criar outra porta, se alguém quiser criar outro caminho, fique à vontade. Mas não é por aí. Porque o único caminho e a única porta na qual nós entramos e somos salvos é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós católicos, nós cristãos, e assim nós professamos a nossa fé desta maneira, não há outro modo, não existe outro modo no qual nós possamos ser salvos, senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós católicos, nós cristãos, não há outro caminho para se chegar ao céu, senão por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim Ele o mesmo denominou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou não é eu sou não falou isso. Eu sou dos caminhos. Não invente moda não. Eu sou o caminho. Portanto, se nós de fato queremos ser salvos, não há outro modo, não há outro caminho, a não ser passarmos por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós passarmos por Ele, aí sim, estamos fazendo a coisa certa. Estamos caminhando na direção certa. Mais do que caminhar na direção certa, estamos no caminho certo. Porque nós podemos até estar caminhando na direção certa, mas às vezes desviarmos por outro caminho. E se desviamos por outro caminho, conclusão, não chegamos no destino que nós assim o desejamos. Mas me faço também das palavras do nosso querido e amado Papa Bento XVI, na homilia que ele fez dia 7 de maio de 2006, que ele vai explicar o que significa o Cristo dizer que Ele é a porta. E o Bento XVI diz: entrar pela porta, que é Cristo, quer dizer conhecê-lo e amá-lo cada vez mais, para que a nossa vontade se una à sua e o nosso agir se torne um só com o seu,
para que Cristo cresça em nós, que a nossa união com Ele se torne cada vez mais profunda, de tal maneira que através de nós, o próprio Cristo apacente. Olha só, entrar pela porta que é Cristo quer dizer conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Meus irmãos, nós nunca podemos perder de vista isso, que nós precisamos conhecer e amar cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer e amar cada vez mais a Ele, e esse cada vez mais precisa não entender o mais mesmo. Nesta segunda, mais do que ontem, domingo, amanhã, terça, mais do que hoje, quarta, mais do que terça, e assim por diante. O nosso amor para com o nosso Senhor precisa crescer cada vez mais, para que, como diz o nosso Papa Emérito, para que o nosso agir se torne igualzinho o seu, igualzinho quem? O de Cristo. E na medida que nós amamos mais a Cristo, o que acontece? A nossa união com Ele, a nossa comunhão com Ele. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Só que aqui não se trata de um conhecimento intelectual, não é saber que Jesus, simplesmente uma biografia de Jesus. E nós podemos fazer só uma biografia, por exemplo, inclusive meramente humana. Nasceu em Belém, é filho de Maria, de José, viveu em Nazaré. Tá aí. Esse conhecimento é pouco ainda, que não se trata de uma simples biografia do Cristo. É preciso saber mais. É um conhecimento, passa pelo intelecto, mas é um conhecimento do coração. Por isso que o nosso Papa Emérito vai dizer isso, é preciso conhecê-lo e amá-lo. Porque se trata de uma conformidade de vida nossa com a vida do Cristo, o agir nosso com o agir do Cristo. Então esse conhecimento nada mais é do que essa correspondência ao amor de Deus, essa correspondência ao amor do Cristo. Isso nós temos que ter muito evidente no nosso coração, claro, no nosso coração. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, isto é, eu as amo e minhas ovelhas me conhecem. São Gregório vai dizer, é como se quisesse dizer, francamente, elas correspondem ao amor daquele que as ama. Quem não ama a verdade é porque ainda não conhece perfeitamente. Elas correspondem ao amor daquele que as ama. Conhecer o Cristo é isso, corresponder ao amor dele. Porque senão nós ficamos, Padre, eu conheço Jesus, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, já li de trás para frente, de frente para trás, já li no meio, no canto. Não se trata simplesmente de um conhecimento teórico. Quantos grandes teólogos que existem, que têm conhecimento teórico demais da Sagrada Escritura, mas que não amam o nosso Senhor. Fizeram teologia só do ponto de vista intelectual, e se tornaram grandes intelectuais, grandes conhecedores da Sagrada Escritura, mas não amam o nosso Senhor. E esse conhecimento não leva à salvação. Conhecimento teórico não leva à salvação. O que leva à salvação é o conhecimento com o coração, a conformidade da vida com a vida de Cristo, o agir semelhante ao agir do Cristo, essa correspondência ao amor dele. Se nós correspondemos ao amor de Cristo, significa que nós conhecemos o Cristo. Mas se nós não correspondemos, significa que a gente sabe alguma coisa dele, mas conhecer não. Não use a palavra conhecimento somente do ponto de vista intelectual. Não use, porque se você estiver usando, você está sendo incoerente com aquilo que é a proposta do Evangelho. Nós podemos conhecer várias outras coisas, mas quando se trata do conhecimento de Jesus, e aqui eu me faço das palavras de São Gregório,
que ele vai dizer exatamente isso, eu faço questão de repetir. Elas correspondem ao amor daqueles que as amam. É isso que quer dizer conhecer o Senhor. Quem não ama a verdade é porque ainda não conhece perfeitamente. Na primeira carta de São João vai dizer: eu conheço Deus, mas não. Quem conhece Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Quem conhece Deus, quem diz conhecer Deus, fazendo a frase, quem diz conhecer Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 4. Para dizer assim, se não há conformidade da minha vida com a vida de Jesus, eu não posso dizer que conheço a Deus. Posso dizer que vi falar dele, ouvi falar dele, mas conhecer não. Quando é que eu, Padre Elenildo, posso dizer eu conheço o Senhor? Quando a minha vida está em conformidade com a vida de Cristo. Quando o meu agir está semelhante ao agir de Cristo. Aí sim nós podemos dizer, eu posso dizer, você pode dizer que de fato conhecemos o Senhor. Caso contrário, não. Continuo, e assim, já concluindo com as palavras ainda de São Gregório, que ele vai dizer: quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. São Gregório cita João capítulo 10, 9. Entrará afetivamente abrindo-se à fé, sairá passando da fé à visão e à contemplação, e encontrará pastagem no banquete eterno. E ele continua: que a nossa fé se afervore nas verdades em que acreditamos, inflame-se o nosso desejo pelas coisas do céu. Amar assim já é pôr-se a caminho. Nenhuma contrariedade nos afaste da alegria desta solene interior. Se alguém com efeito pretende chegar a um determinado lugar, não há obstáculo algum no caminho que o faça desistir de chegar aonde deseja. Nenhuma prosperidade sedutora nos iluda. Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza da paisagem, se esquece de continuar sua viagem até o fim. Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza da paisagem, se esquecesse de continuar sua viagem até o fim. Amados irmãos, que essa liturgia de hoje nos leve, nos afevore como Leão Magno, São Gregório Magno assim nos ensina, afevore o nosso coração, aumente o nosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não possamos nos iludir com tantas coisas boas e belas que tem no mundo. Que o nosso coração esteja no fim onde nós devemos chegar, que é a eternidade. O fim onde nós devemos chegar, que é o céu. Quem quiser ficar por aqui, fica à vontade. Quem quiser construir o seu trono aqui, fica à vontade. Porque eu desejo e quero o céu. Eu desejo e quero a eternidade. O fim último, a contemplação de nosso Senhor Jesus Cristo. Contemplá-lo face a face. Que nosso Senhor afevore o nosso coração para que possamos amá-lo cada vez mais e cada vez melhor. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Elenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.